Olá a todos, vamos em nome do Senhor Jesus dar início ao estudo da introdução e do primeiro tópico da lição 6. O tema é Lições da História de Israel. Para memorizar, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, diz assim: Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E o pensamento central ainda diz: hoje, Satanás está usando a mesma astúcia para introduzir os mesmos males, e seus esforços produzem os mesmos resultados que colocaram tantos nos túmulos nos dias de Israel. Então, as mesmas astúcias, as mesmas ciladas, Satanás ainda usa hoje. Vamos ver aqui no primeiro tópico, cobiçando coisas más. Perguntar, que coisas más, né, os israelitas cobiçaram? Agora vamos ver aqui o texto de 1 Coríntios 10, 6. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não nos cobicemos as coisas más, né? Como eles cobiçaram. O que aconteceu no passado com o povo de Deus serve de exemplo para que nós não cometamos os mesmos erros. Agora vamos ver aqui um texto inspirado do Conselho sobre Regime Alimentar, páginas 377 e 378. Vamos ver aqui que coisas más. O que foi que aconteceu com o povo de Deus lá no passado? Quando Deus retirou os filhos de Israel do Egito, pretendiu estabelecê-los na terra de Canaã como um povo puro, feliz e saudável. Este era o projeto de Deus ao libertar o povo da escravidão do Egito. Removeu em grande parte a dieta cárnea deles. Forneceu carne em resposta aos clamores deles pouco antes de chegarem ao Sinai. Mas a receberam por apenas um dia. Deus poderia ter fornecido carne de modo tão fácil quanto forneceu o maná. Mas o povo recebeu uma restrição para o seu próprio bem. Era propósito divino supri-los de alimento mais adaptado às necessidades humanas do que a dieta estimulante a que muitos se haviam acostumado no Egito. O apetite pervertido devia ser adaptado a uma condição mais saudável, a fim de que pudessem aproveitar o alimento originalmente providenciado para o homem, os frutos da terra que Deus havia dado a Adão e Eva no Éden. Aqui Deus libertou o seu povo da escravidão e aqui Deus colocou uma dieta mais saudável, mais semelhantes a que Adão e Eva tinham lá no passado, originalmente no Éden. E a Bíblia fala que o maná, que caía diariamente para os israelitas, era o pão dos anjos, era um alimento saudável. Pergunta B, qual foi a rápida consequência da intemperança? Mas a maioria não estava satisfeita com o maná. Muitos reclamavam, principalmente o vulgo, que veio junto com o povo naquela jornada. Vamos ver aqui o texto de Números 11. Vamos ver alguns versículos. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram. Então a reclamação de um influenciava aos outros. Quem nos dará carne a comer? Esta era a reclamação de muitos. Mas o mês inteiro, né, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, né, que está no meio de vós, e chorastes diante deles, dizendo, por que saímos do Egito? Aqui, por causa do apetite, o povo preferia estar lá, né, muitos, a maioria, preferia estar na escravidão do Egito, do que na liberdade, no que Deus preparou de bom para seu povo.
Então, o que aconteceu? Deus, lá no versículo 31, soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. Né? Codornizes. E as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda. Então, a quantidade era muito, muito, muito grande. Né? E olha só o que aconteceu. Vamos aí ao verso 32. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. O que menos tinha colhera 10 homeres e as estenderam para si, né, ao redor do arraial. Olha o que aconteceu. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali se enterraram o povo que teve o desejo. Então aqui nós vemos que muitos morreram por causa da intemperança, né? Os rebeldes desejos deles foram satisfeitos, mas o povo sofreu as consequências. Festejaram sem restrições, e esses excessos foram punidos rapidamente. Grande número foi abatido por febres ardentes, ao passo que os mais culpados dentre eles foram feridos assim que provaram o alimento tão cobiçado. Então aqui foi a rápida consequência da intemperança. Que possamos pedir sabedoria a Deus para que possamos ser equilibrados, temperantes, seguir os mandados de Deus, né? Como um povo santo e obediente, seguir as instruções de Deus, para que possamos ter felicidade nessa vida e depois ainda herdar a vida eterna, a saúde eterna, a juventude eterna. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos. Bons estudos da lição. Amém.